Os estudiosos sabem que muitos mestres judeus à época de Jesus, tais como Hillel e Shammai, contemporâneos dele, faziam interpretação moral da lei. Um relato famoso, como conta o Hillel, respondeu ao estudante que lhe pediu que lhe ensinasse toda a Torá enquanto se punha em pé sobre uma única perna. O que quer que queirais que os outros não vos façam, não façais a ele. Este é todo o Torá. Contudo, até um liberal como Hillel teria se oposto a um movimento que alegava reinterpretar moralmente a Torá, mas ignorava os preceitos rituais que definiam a identidade judaica. Não foram poucos os judeus do século I que notaram essas tendências no movimento cristão. Muitos fariseus interessados em manter Israel sagrado e separado pela observância da Torá podem ter considerado os seguidores de Jesus como ameaçando a integridade e mesmo a existência de Israel. Mateus quer dizer, conforme vimos, que Jesus nunca se desviou da lealdade total da Torá, mas com isso entende que ele cumpriu o significado mais profundo da lei, que reafirmar nada tem de essencial a ver com identidade étnica, que no caso em Mateus, Jesus sumarizou 2 vezes a lei e os profetas, ambas de maneira que dependiam exclusivamente da ação moral. Em primeiro lugar, o que Hillel declarou em termos negativos, Jesus o fez em termos positivos. Tudo quanto, pois, querais que os homens vos façam, assim fazei-o vós a eles, porque essa é a lei e os profetas. Em segundo, resumiu a Torá no mandamento duplo: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Finalmente, o Jesus de Mateus contou uma parábola descrevendo a vinda do juízo de Deus. Quando ele diz, nesse dia, o Rei Divino reuniria todas as nações, convidando alguns para entrar no reino eterno de Deus e consignando outros ao que chama de fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Qual o critério do juízo divino, sendo assim? De acordo com Mateus, Jesus afirmou que o rei diria aos que estivesse à sua direita: vinde a mim, benditos de meu Pai. A inclusão no reino de Deus, portanto, dependia não de afiliação a Israel, mas de justiça, combinada com generosidade e compaixão. A etnicidade como critério desapareceria. Gentios e judeus podiam aceitar essa reivindicação da lei divina e na comunidade de Mateus muitos fizeram isso. Segundo Mateus, Jesus e o movimento que ele iniciou fornecem o significado autêntico da lei de Deus. Jesus denunciou os fariseus não só como falsos intérpretes, mas como adversários morais da verdade. Aqueles que matarão e crucificarão os profetas de Deus. Dessa denúncia final dos fariseus, Mateus passa de imediato à história da crucificação. Seguindo de perto o relato de Marcos, descreve o envolvimento do sumo sacerdote, dos escribas e dos anciãos, mas só volta a mencionar os fariseus após a morte de Cristo. Mas acrescenta episódios que põem em clara luz a maior culpa dos inimigos judeus de Cristo. Só Mateus diz que Judas Iscariotes arrependeu-se profundamente de ter traído Jesus, pois, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se para se enforcar. Mateus relata ainda uma cena sobre a mulher de Pilatos. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Como em Marcos, Pilatos aqui oferece para soltar Jesus e perguntou à turba que lhe pedia a crucificação: que mal fez ele? Mateus, porém, fornece também uma razão pragmática para o fato de Pilatos ter aquecido a multidão. Viu que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto. Nessa altura, alega Mateus, em uma descrição extremamente improvável, que Pilatos realizou um ritual baseado na lei judaica, descrita essa no livro de Deuteronômio, quando ele lava as mãos para demonstrar sua inocência naquele derramamento de sangue, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, fique o caso convosco. Nessa ocasião, apenas segundo Mateus, líderes judaicos, bem como toda a nação, reconheceram a responsabilidade coletiva e invocaram o que acabou de ser uma maldição sobre si mesmo e seus filhos. Caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Mateus acrescenta também o relato de que, em seguida à crucificação,
os principais sacerdotes e os fariseus pediram a Pilatos para guardar a sepultura de Jesus com uma sentinela, com receio de que seus discípulos roubassem o corpo para forjar uma ressurreição, a fim de reforçar o boato geral de que os discípulos de Cristo lhe haviam roubado o corpo. Mas diz também Mateus que as autoridades judaicas subornaram os soldados romanos para espalhar tal boato. Assim conclui Mateus, eles receberam o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e essa versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Aproximando-se o evangelho de sua conclusão, Mateus dissocia os seguidores de Jesus daqueles que chamam-os de judeus e esforça-se para explicar a hostilidade e a descrença que ele e seus companheiros cristãos despertavam entre a maioria judaica. Interpreta esse fato como significando que essa maioria que rejeitou o evangelho renunciou ao seu legado. Os que eram integrantes efetivos daquela sociedade tornaram-se estrangeiros ou estranhos. Segundo Mateus, Jesus contou uma sinistra parábola. Um grande rei convidou o povo para assistir ao casamento do filho. Nesse ponto, Mateus evoca uma metáfora profética para insinuar que o casamento simbólico, a pretendida união entre o próprio Senhor e Israel, no caso sua noiva, isso descrito em Jeremias e Isaías e Oséias. Mas quando os que foram convidados se recusaram a comparecer, o mesmo açoitaram, insultaram e mataram os mensageiros do rei, e esse declarou que os convidados não eram dignos e passou a convidar outros para substituí-los. Em seguida, continuou Jesus de Mateus, o rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Assim, Mateus vai a ponto de sugerir que o próprio Deus causou o massacre e a destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, para castigar os judeus por terem rejeitado seu filho. A maioria dos estudiosos concorda em que, embora o próprio grupo de Mateus devesse incluir crentes judeus e gentios, seus membros encontravam plateia mais receptivas entre os gentios do que entre os judeus. E, desse modo, Mateus termina com uma cena na qual o Jesus ressuscitado, tendo recebido toda a autoridade no céu e na terra, ordenou a seus discípulos: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Mateus, ele mesmo enraizado na comunidade judaica, encara a cena com profunda ambivalência que influenciaria comunidades cristãs durante séculos e talvez milênios. Lucas, contemporâneo e companheiro de fé de Mateus, que também adaptou e revisou o livro de Marcos, adota um enfoque diferente. Este gentio convertido relata a grandeza de Israel ao passado e, confiante, reclama seu presente legado para sua própria comunidade, predominantemente formada por gentios. Em Lucas e João, como veremos a seguir, foi Jesus quem identificou seus adversários judeus como sendo discípulos ou o próprio Satanás.